Boa noite, galera, beleza? Estamos aqui para mais uma live, no qual, mediante o assunto, né, que foi tocado no domingo, que teve uma brincadeira na resposta de um stories, daí surgiu esse tema, né, teve várias dezenas de pessoas votando e mais de 80% queriam, né, que eu abordasse esse tema, de qual é o impacto da saúde, né, como um todo na nossa vida sexual, na vida sexual do homem, da mulher e como isso transfere para inúmeros aspectos, né, como a questão, né, sexual como um todo abrange a questão fisiológica, bioquímica e de como tudo impacta na nossa saúde. Mas antes disso, primeiramente, boa noite a quem for chegando, já vai deixando o coraçãozinho, já vai deixando o like, vai compartilhando com as pessoas à sua volta, porque esse é um assunto de extrema importância, seja você solteiro, casado, namorando, se já teve relação sexual, se já não teve, tudo isso vai ter algum grau de importância na sua vida. Hoje, para o dia de amanhã, ou para você refletir como tenha sido os dias passados aí na sua vida. E o que é importante nós entendermos? Que nada na nossa vida, nada, absolutamente nada, vai ser algo fora do que envolve, do que engloba a saúde. E seja qual for o nosso nível, qual for o nosso grau de saúde, tudo vai ter impacto ou positivo ou negativo. É aquela velha história, cada garfada sua, você está inflamando o seu corpo ou você está anti-inflamando. A cada garfada você está criando saúde ou você está desenvolvendo doença. E a mesma coisa com tudo que engloba essa questão da vida sexual do homem e da mulher. A cada garfada, a cada noite mal dormida ou bem dormida, a cada estresse, a cada ansiedade, a cada situação que você reage de maneira negativa ou positiva, vai impactar na sua vida sexual. A cada questão nutricional, a cada questão de fazer um exercício ou ficar o dia inteiro sentado vendo Netflix, o que quer que seja na sua vida, o que quer que você use como parâmetro, vai impactar de forma positiva ou negativa na sua vida sexual, de forma direta ou indireta. Obviamente, alguns hábitos, algumas questões do nosso dia a dia impactam de forma mais direta, de forma mais específica, e outras são de forma mais superficial, digamos assim. Mas uma coisa que é preciso entender é que, enfim, né, com o mundo moderno, essa questão de relação sexual ficou muito deturpada e, enfim, né, com todas as questões que sabemos que há no mundo de hoje, com toda essa regalia, digamos assim, né, isso foi ficando, o valor do sexo, assim, de forma geral, digamos assim, foi ficando cada vez mais deturpado. As pessoas usando as próprias pessoas como coisas, como objetos, e não como uma pessoa a ser amada. E é justamente isso, esse é o ponto que eu quero tocar antes de entrar na parte fisiológica, de fato, do que vai ajudar você nessa área. Que é o seguinte, a relação sexual, ela é uma prática para se conectar uma pessoa com a outra, para que o cônjuge, né, o parceiro se conecte com a parceira e a parceira se conecte com o parceiro de forma geral. Enfim, a relação sexual, ela não é apenas um ato de prazer ou de procriação, digamos assim, que seria aí os dois principais pontos do que envolve, do que engloba a vida sexual do homem e da mulher, mas é para, de fato, criar conexão entre o casal. Aliás, os dois principais pontos de fatores causais, digamos assim, de casais que se separam, que se divorciam, é basicamente dois. Dinheiro, né, situação financeira do casal e a questão sexual. Ninguém vai dormir e acorda num dia do nada e fala, não quero mais ficar com ele porque ele tinha cabelo e agora tá careca. Ou isso ou aquilo. Mas sempre vai, no fim das contas, você vai perguntando, vai dando motivos superficiais. Mas você vai perguntando aqui, vai perguntando ali, né, especialmente terapeutas, pessoas que trabalham com essa questão específica, e aí você chega no desfecho final, que é ou a situação financeira do casal, ou a questão da relação sexual entre os dois, que não é mais o olhar com o outro de conexão, é alguma coisa assim. E o que isso acontece? Ao longo da vida, de acordo com os hábitos de vida da pessoa e tudo mais, isso vai fazendo com que seja uma situação mais superficial, mais, enfim, abstrata, digamos assim, do que de fato um procurar o outro para se conectar, né, de forma amorosa, de forma sentimental, de forma fisiológica, inclusive. Enfim, não é à toa que com o desenvolvimento da adolescência em diante, há esse desejo natural de um pelo sexo oposto do outro, porque é natural a vida, faz parte da genética, do DNA humano. E aí dentro disso, acontece que com o passar dos anos,
tem a questão hormonal, né, e nutricional e todos os outros aspectos, a questão emocional também, que controla esses impulsos fisiológicos, digamos assim, e que vai impactar na vida do homem e da mulher de alguma maneira. E aí, o que acontece? Quando se fala em vida sexual, as pessoas sempre vão pensar, se a pessoa não está comparecendo tanto, né, se não está naquela vida sexual tão ativa, seja o homem ou seja a mulher, ambos vão pensar, eu tô com falta de testosterona, e a mulher especialmente, eu tô com falta de estrogênios, né, que é os hormônios predominantemente femininos. E uma coisa que tem que ficar claro é o seguinte, todos os hormônios tem tanto no homem quanto na mulher. Não é essa, testosterona é do homem, estrogênio é da mulher. Ambos têm ambos os sexos. A questão é aquele que se predomina, aquele que é predominantemente. No homem a testosterona e na mulher os estrogênios. Mas o que acontece? Tanto a mulher ter deficiência de testosterona, quanto o homem ter deficiência de estrogênios, vai impactar na libido, no desejo, na performance, na potência sexual de ambos os lados. Tudo vai prejudicar de forma direta ou indireta. A testosterona, tanto no homem quanto na mulher, cumpre mais de 250 funções, né? Isso é para as pessoas refletirem. Minha testosterona caiu, então minha vida sexual vai ser prejudicada, ou meu estrogênio, especialmente no caso das mulheres. Acontece que os hormônios, de forma geral, tanto masculino quanto feminino, digamos assim, aqueles que se predominam entre cada sexo, ele cumpre inúmeras, centenas de funções. Libido, desejo sexual, potência sexual, tempo de ereção sexual nos homens e todos os aspectos, né, tanto no homem quanto na mulher, tudo é algumas funções, tanto da testosterona quanto dos estrogênios. A questão é que eles cumprem centenas, como dito. O estradiol, por exemplo, cumpre mais de 400 funções, né, seja na mulher ou seja no homem. Então, o que acontece? A questão é que quando começa a ter o declínio desses hormônios, ou o desequilíbrio entre eles, não necessariamente precisa haver o declínio, mas um ficando em desproporção com o outro, tudo isso vai prejudicar de alguma maneira. E aí dentro disso, né, quando não há esse sinergismo hormonal, a libido também se perde, o desejo de procurar o parceiro, a parceira se perde, ou às vezes as pessoas até têm a relação sexual, mas não como eram antes, né? Enfim, de diversos aspectos dizendo. E dentro disso, é uma coisa que vocês precisam entender, e aí tanto homens quanto mulheres, né? Porque uma coisa que é importante, a testosterona é fundamental nessa questão da vida sexual para ambos os sexos. E aí a pessoa fala, eu medi minha testosterona, e aí o homem fala, minha tá baixa, e a mulher vê lá também tá baixa dela, e acha que tem que fazer reposição de testosterona. Pode ser necessário, mas inclusive até como teve uma pergunta hoje nos stories, o que acontece? Reposição ela é muito bem-vinda, ela é essencial para assim, salvar a qualidade de vida das pessoas, não só sexual, mas em todos os aspectos, inclusive de prevenção de doenças cardíacas e tudo mais, das diversas maneiras. Só que não é essencial, necessário para todo mundo. Inclusive, né, mais de 80%, 90% das pessoas, quando elas começam a aplicar recursos, pilares de saúde fundamentados, né, na fisiologia, daquilo que o corpo dela precisa, ou naquilo que ela faz no seu dia a dia, seja alimentar ou não, que esteja agredindo o corpo dela, né? Sedentarismo é uma maneira de agressão ao corpo físico, ao corpo humano. O ser humano foi feito para se movimentar. E aí esse sedentarismo vai gerando agressões, né? Apesar da pessoa viver parada, gera uma agressão fisiológica. E aí tudo isso vai prejudicando o ambiente hormonal dessa pessoa. A partir do momento que ela passa a otimizar tudo isso, tirar aquilo que agride e dar aquilo que o corpo precisa, a pessoa vai otimizando, regulando, modulando todos os seus hormônios. E aí a pessoa não precisa se preocupar com dose disso ou daquilo. O corpo é uma máquina perfeita, sábia, que ele vai aumentar aquilo que precisa aumentar e ele vai diminuir aquilo que precisar diminuir. Então, dentro disso, tanto é que geralmente homens que têm obesidade, eles até podem ter uma testosterona boa, só que causando aromatização. Ou seja, tem uma molécula específica que pega a testosterona e transforma em estradiol, que é o hormônio predominantemente feminino. Tanto é que os homens com obesidade têm maior tendência de ter ginecomastia, né, que é criar tetinha, digamos assim, entre outras características físicas, emocionais, de forma geral, que a mulher tem, né? Fica mais delicada emocionalmente e assim por diante. Dentro disso, a pessoa não precisa se preocupar, eu tenho que fazer isso ou aquilo. A pessoa, quando ela vai desenvolvendo a sua saúde, ela vai
aumentando a testosterona e reduzindo o estradiol. Dentro disso ele vai criando esse sinergismo hormonal, criando esse ambiente hormonal perfeito, e aí a libido começa a aumentar, a disposição começa a aumentar, a qualidade do sono começa a aumentar, entre vários outros benefícios que a pessoa vai ganhando. E aí, como dito, né, para quem pensa que o hormônio é essencial só para a questão sexual, acredito que não abrange nem 10% do que de fato é os benefícios dos hormônios para a nossa saúde. Por exemplo, tem inúmeros estudos, inclusive randomizados, de evidência nível A, que é o maior grau de evidência científica, mostrando que quando há maiores níveis dentro da fisiologia normal, né, de testosterona, em equilíbrio com os estrogênios, e isso tanto no homem quanto na mulher, há redução drástica de doenças cardiovasculares, da incidência de cânceres. Quando se tem essas doenças, são de forma menos severa, né, a pessoa passa pela doença de uma forma mais amena, mais de boa, enfim, então são, assim, incontáveis aspectos. Mas beleza, Wesley, eu já entendi que testosterona é importante, eu já entendi que os estrogênios é importante, tanto em mim que sou homem, né, não é só para as mulheres, ou vice-versa, né, eu já entendi que a testosterona não é importante só para os homens. Enfim, como que eu faço? Sei lá, eu vou fazer exame essa semana do nada, ou meu médico já pediu, tenho o exame aqui em mãos, eu vi que ambos estão baixos, ou um está muito alto e outro está muito baixo, apesar de estar dentro dos valores de referência. Ou seja, você está em dissinergismo, né? Você está fora de um sinergismo hormonal que acaba prejudicando toda a sua saúde e, consequentemente, a libido. E a primeira coisa, né, que se deve focar, que deve ser o foco do homem e da mulher nessa questão para melhorar a vida sexual e todos os outros aspectos, é o seguinte: antes de pensar em testosterona e em estrogênios de forma específica, pense no SHBG. Wesley, o que é isso? Você está falando grego? Não, o SHBG é uma molécula, né, que é o hormônio, a globulina ligadora dos hormônios sexuais. Basicamente é essa sigla em inglês. E aí o que acontece? Os hormônios, eles são lipídios, né, de forma geral, digamos assim. E como todo mundo sabe, quando você joga um óleo na água, ele não se mistura com a água. Ou seja, os hormônios sexuais, por advirem, né, do colesterol, por exemplo, e aí esse é outro ponto importante, porque as pessoas acham que tem que ter o colesterol cada vez mais baixo, e quanto mais baixo, pior. E, por outro lado, os estudos mostram que a testosterona é anti-infarto, anti-cânceres, ou seja, se você tem baixo colesterol, você vai ter baixa testosterona. Então as pessoas acham que estão evitando infarto, que estão evitando doenças cardíacas, mas não, está no caminho contrário. Mas enfim, essa molécula, ela é responsável por ser o táxi, né, digamos assim, o Uber, a grosso modo, dos hormônios sexuais. Ela é responsável por pegar os hormônios e carregar para os locais que eles devem estar indo, para servir como sinalizador, como mensageiro, assim por diante, que essa é a função dos hormônios. Dar ordem, dar mensagem, sinalizar, mandar, né, dar um comando, fazer a célula, né, ter uma ação ou desfazer uma ação específica. E aí dentro disso, o que é importante? O SHBG ele não deve estar alto. Quando o SHBG está alto, daí de fato você pode ter a testosterona que for, o estrogênio que for, não importa. O SHBG vai estar prendendo, né, essa molécula de hormônio. Por exemplo, vamos pegar dois exemplos aqui no caso da testosterona, mas isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, dentro do estrogênio, do estradiol, da estrona, da testosterona, não importa. Vou pegar dois exemplos. Você pega um homem com testosterona de 1000, com SHBG de 60. E você pega um outro homem com testosterona de 700, né? Se olhar só a testosterona, você vai falar, o homem que tem a testosterona de 1000, ele tá com mais disposição, ele tá com memória melhor, ele tá com libido melhor, com atividade sexual melhor e tudo mais. Mas por isso que é importante você nunca olhar 1, 2, 3 exames de forma isolada. Nenhum exame de forma isolada vai dizer muita coisa sobre a sua saúde. Sempre deve ser levado em conta o contexto, né, dentro disso. E aí, dentro dessa questão, vamos supor que o homem que tem a testosterona de 700, ele estava com esse HBG de 30, de 25, ou seja, a metade, né, ou mais da metade a menos. Esse homem, ele está muito melhor na sua saúde hormonal. Ele está com a testosterona menor, só que a testosterona que ele tem está uma testosterona livre em maior quantidade. E é de fato isso que nós devemos ter. Não importa o valor da testosterona total de forma isolada lá no seu exame. O que mais vai importar é a testosterona livre, né? Isso é o que explica homens com testosterona mais baixa não tendo clínica, não tendo sintomas de baixa testosterona, não tendo problemas de deficiência de testosterona em comparação com outros, com 800, 1000 de testosterona e que sofrem com as consequências de uma testosterona baixa. A pessoa tem a testosterona alta e não tem a vida que
teria, né, digamos assim, se tivesse uma testosterona alta saudável. Justamente por isso, o SHBG prende essa testosterona e não deixa ter testosterona livre, que é a que vai de fato agir nas células, dando os comandos e especialmente nessa questão da libido, da vida sexual. E aí dentro disso, o que vocês precisam entender? Como dito, isso serve para testosterona, para o estradiol, para a estrona, para o homem, para a mulher, não importa. Apenas dei o exemplo aqui para você ver que nem sempre o mais vai ser melhor, né? Às vezes, dependendo do ambiente como um todo, é melhor você ter menos, desde que esse menos esteja dentro do ambiente perfeito, digamos assim, dessa questão do SHBG. Então, acredito que até aqui vocês já entenderam. O SHBG é responsável por prender a testosterona. Se você tem um SHBG muito alto, você vai estar prendendo mais testosterona, isso é óbvio. Ou seja, dentro ali dos valores de referência, o desejável é que você tenha o SHBG o mais baixo possível. Wesley, o que aumenta SHBG? Obesidade, inflamação. Sabe aquela questão da obesidade? A pessoa é obesa, quer fazer reposição de testosterona. Isso é o maior tiro no pé que a pessoa pode levar se ela não for um profissional bem capacitado. Porque ela estando obesa, a célula de gordura ela produz mais de 35 citocinas inflamatórias. Essas citocinas, algumas delas são responsáveis por aromatizar testosterona. O que é isso? A pessoa vai tomar testosterona, né, seja em gel, seja injetável, via oral, o que quer que seja, e essas citocinas inflamatórias vão ser responsáveis por pegar essa testosterona e transformar em estrogênios e hormônios femininos. Ou seja, o homem acha que vai ficar com mais libido, com mais potência sexual, com mais disposição, com sono de melhor qualidade, com memória melhor, só que vai piorar tudo isso, porque a testosterona que ele está tomando não vai aumentar a testosterona, vai aumentar o estrogênio, aumentando ainda mais esse desequilíbrio hormonal, como já mencionado. Então, dentro disso, quando vocês for fazer alguma terapia específica, escolham bem o profissional de vocês. Mas como dito, mais de 90% das pessoas que têm o eixo hormonal prejudicado, que têm a testosterona abaixo do que gostariam, ou no próprio caso, seja do homem ou das mulheres, os estrogênios também abaixo do que deveria estar e assim por diante, não importa. Fato é que todo mundo, quando desinflama o seu corpo, né, passando a comer mais comida de verdade, dormindo melhor, o sono é o maestro da nossa orquestra hormonal, é durante o sono que nós vamos produzir testosterona, GH, e estrogênios para ser liberado em alguns picos durante o dia. Enfim, e aí dentro disso você tem essa questão. Então antes de focar em testosterona, seja homem ou seja mulher, foque no SHBG. Você mediu se o SHBG está alto, o que você tem que fazer para diminuir o SHBG? Perder peso, otimizar suas deficiências nutricionais. Que nutrientes específicos reduz o SHBG? Magnésio, zinco, se você for deficiente, né? Não é todo mundo que é deficiente em zinco, vitamina D, inclusive tem um estudo muito interessante para quem aí, seja homem ou mulher, que queira aumentar a testosterona. Pegaram 2 grupos e separaram, um grupo placebo, controle, né? Enfim, que todos tinham em média 30 nanogramas por decilitro de vitamina D. Após um tempo lá de estudo, não me lembro se foi 2 meses, 3 meses, o grupo que iria suplementar testosterona, o objetivo era chegar até o nível de 60, ou seja, dobrar o nível médio no sangue do segundo grupo. O que acontece? O grupo que elevou vitamina D até 60, que ainda nem é os níveis ótimos considerados pelos maiores pesquisadores, aumentou em média 20% os níveis de testosterona. Ou seja, suponhamos que tinha 500 de testosterona e aumentar o que? Para 600, né? Enfim. Então, olha a importância da otimização nutricional, de você não ser um deficiente nutricional. E aí os principais nutrientes são esses, né? Magnésio, vitamina D, zinco, se você for deficiente. E aí, claro, todos os outros vão ajudar de forma direta ou indireta. Ômega 3, cobre, coenzima Q10 também, e assim por diante. Dentro disso, o que é importante vocês entenderem também, além dessa questão do SHBG, que é o que prende, né, os hormônios sexuais masculinos e femininos, e você tem que diminuir ele através dessas ações. Sono, comida de verdade, otimizar suas deficiências nutricionais e uma coisa que talvez seja a principal, você eliminar todas as suas fontes de xenoestrógenos, ou seja, substâncias específicas que entram no seu corpo que vai ter ação similar ao estrogênio, ao hormônio feminino, e isso seja no homem ou seja na mulher, e aí dentro disso vai prejudicar, né? Vai ocupar o receptor da célula, né? Como se fosse hormônio, só que não vai ter ação do hormônio. Então às vezes a pessoa até mede lá no sangue, tá com testosterona top, estrogênios top, assim por diante, e aí ela tem a clínica, né? Como se tivesse deficiência de algum desses hormônios. E aí você vai ver, né? Ainda não é
em qualquer laboratório que tem, né, esse tipo de exame, mas você vai ver a pessoa está intoxicada, né, com metais, com BPA, com bisfenol, com outros xenoestrógenos. Então eliminar ou minimizar ao máximo, né, recipientes de plástico, né? Tem problema você usar o plástico? De forma geral, em temperatura ambiente não. Agora se você esfria, né, refrigera o plástico ou esquenta o plástico, aí é um é um tiro no pé. Você vai estar liberando BPA, BPS e outros bisfenóis desse recipiente, então por isso, priorize, né, recipiente de vidro, assim por diante. E a Júlia aqui disse maquiagem, os plásticos de forma geral, né? A maquiagem também é uma fonte estratosférica, né, digamos assim, usada no dia a dia. Obviamente, uma vez na vida, outra na morte, não é o que vai aumentar seu SHBG de 20 para 60, por exemplo. E aí, consequentemente, prendendo a testosterona nos estrogênios. Mas usando no dia a dia, que é o comum, o que acontece? Vai sobrecarregando, né? A pessoa de chumbo, né? De mercúrio, que é muito comum também ter nas maquiagens, e os xenoestrógenos de forma geral. Enfim, e aí, se vocês forem tendo dúvida, pode ir mandando que no final da live eu vou responder. Dentro disso, beleza, você passou a questão do SHBG, e aí o que é importante? O emocional. Com certeza o emocional impacta demais. E aí, enfim, dentro disso, seja para o homem ou seja para a mulher. A mulher, quando está com o emocional abalado, não à toa, na TPM também tem essa questão, né, de se afastar da relação sexual. O homem também, quando está estressado do trabalho, quando tem algum problema na sua vida, vai tendo essa questão, né, no seu dia a dia, e aí também não tem ereção, não tem... Até tem vontade, mas não tem um ambiente, né, a situação propícia para que ambos tenham a relação sexual. E aí, as pessoas que acreditam, que pensam, né, que as emoções não têm influência, talvez o exemplo mais clássico seja isso, né? Como as emoções do dia a dia, de um momento específico que a mulher passa todo mês, como que elas impactam diretamente nessa questão do desejo sexual. E aí dentro disso, o que é importante vocês entenderem? Quando nós estamos num momento de estresse, nosso cérebro, né, através da hipófise, do hipotálamo, da pituitária, envia estímulos para as adrenais produzir cortisol, né? Porque para o nosso cérebro, nós sabemos que não tem um leão na nossa frente, que não tem isso ou aquilo. Mas quando chega um estímulo para o nosso corpo, ele não sabe se o estresse é apenas um dia que está muito calor, um dia que está muito sol, um dia que está muito frio, como hoje, um dia que isso ou aquilo aconteceu, alguma coisa pontual e aguda. Para ele, é como se tivesse um leão na nossa frente e nós precisamos correr ou lutar com o leão. Ou seja, ele vai aumentar o cortisol, aumentar catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, para aumentar a circulação sanguínea, drenar a energia do seu sistema digestivo. Por isso, quando as pessoas estão estressadas, elas comem, a digestão fica mais pesada, demora mais tempo para digerir os alimentos. E dentro disso, é isso que vocês precisam entender. Se você não tem essa questão, por exemplo, você vive estressado ou estressada, para o seu cérebro reptiliano, né, digamos assim, o cérebro ancestral, ele não sabe o que está acontecendo na sua vida. O chefe que discutiu, então a discussão ficou lá no trabalho, agora eu vou chegar em casa, vou ficar de boa com a minha esposa, ou com o meu esposo, com o meu parceiro, minha parceira, não importa. E aí, beleza, nós vamos viver felizes aqui até o dia de amanhã, vamos ter relação sexual, se conectar um com o outro. Para o seu cérebro, ele não entende isso. Ele entende que você está ali num momento de luta e fuga, você ativou o seu sistema simpático. Dentro disso, o que acontece? A última coisa que você fisiologicamente iria precisar no momento de fugir de um leão, por exemplo, era ter ereção, era ter desejo sexual, era ter alguma coisa desse tipo. Você tá lá fugindo do leão, você não iria parar com a sua esposa, com o seu esposo, enfim, com o seu cônjuge para ter relação sexual. Você iria fugir o mais longe possível. E aí sim, quando relaxasse, os hormônios normais, sexuais, iriam se regular normalmente. Tanto é que eles são antagonistas um do outro. Quando o cortisol está alto, a testosterona está baixa. Quando a testosterona aumenta, o cortisol diminui. E aí vocês podem até fazer uma experiência disso, né? Inclusive eu tenho até prints aqui de uma aula, de um curso que eu tenho de um médico, e aí ele mostrando um espaço da vida dele, que ele estava passando por um estresse profissional. O cortisol lá, por exemplo, em 20, 23, não lembro exatamente. E a testosterona em 500, um exemplo, né? Tô falando aqui os números só para dar um exemplo. E aí, 6 meses depois, que já tinha passado aquela situação, que já estava de boa, não tinha nada específico no dia a dia dele, o cortisol em 18, 16 e a testosterona em 700, por exemplo, entendeu? Então, para vocês verem como ambos são inversamente proporcionais e como isso vai impactar tanto no homem quanto na mulher nessa questão da vida sexual de ambos. Então, para vocês entenderem, beleza, Wesley, eu sou uma pessoa naturalmente estressada, não tem nada no meu trabalho, na minha família, ou o que quer que seja que especificamente estimula eu ser estressado, ansioso, depressivo.
Eu falo isso porque qualquer distúrbio emocional vai estimular o cortisol, né? Se fala estresse só para resumir, mas qualquer coisa, desequilíbrio emocional vai acabar causando essa situação. Ou seja, você tem que investir em práticas meditativas, meditação guiada no YouTube, tem aos montes, tem aos milhares, músicas relaxantes, ir reduzindo as luzes fluorescentes, né, uma das coisas que impactam na melatonina, que impactam no cortisol, né, que não deixa o cortisol reduzir durante a noite, por isso muitas pessoas têm problema de insônia, deixa a luz fluorescente até um minuto antes de dormir e não sabe por que não dorme bem. Obviamente, não teve liberação de melatonina, não teve aumento da serotonina, que é um hormônio, um neurotransmissor relaxante. A dopamina está alta e essa é outra situação, né? Nem sempre a libido, esse talvez é um ponto que eu não poderia esquecer, é um dos pontos mais importantes. A pessoa tem lá, eu citei da testosterona SHBG, mas a pessoa tem lá, a testosterona não é tão alta e ela tem uma vida sexual muito mais ativa e muito melhor do que uma pessoa com testosterona de 800, 1000, no caso dos homens, por exemplo, né? Mas isso também funciona para as mulheres, obviamente, dentro das doses fisiológicas delas. E aí, o que acontece? Existem dois tipos de pessoas. As pessoas dopaminérgicas, predominantemente em dopamina, né, o neurotransmissor do prazer, de viver a vida no 220, por exemplo, a grosso modo falando, e as pessoas serotoninérgicas, que são predominantemente produtores de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, aquelas pessoas mais zen, mais relaxadas, mais de boa com a vida. A dopamina influencia diretamente nos receptores celulares da testosterona. Ou seja, se você tem mais dopamina, mais estímulo de dopamina, a sua testosterona é como se você deixasse a testosterona mais livre também, mais sensível, o receptor mais sensível. É a mesma coisa da insulina, né? Quanto mais alta a insulina, mais a pessoa chega perto da diabetes e cria resistência insulínica. É a mesma coisa nessa questão da vida sexual. Quanto mais dopamina você tem, mais sensível vai ser o receptor da sua célula à testosterona. Ou seja, mesmo que você não tenha uma testosterona tão alta, você vai estar aumentando a sensibilidade desse receptor. Ou seja, mesmo com uma testosterona menor, você vai viver como se tivesse mais testosterona, você vai viver sem nenhuma clínica de deficiência de testosterona, digamos assim. Wesley, o que estimula a dopamina? Banho gelado, com certeza ninguém nesse frio tem vontade nenhuma. Mas enfim, depois que você acostuma, é de boa, né? Só ali os primeiros segundos, mas uma das coisas mais importantes para estimular a dopamina. Banho gelado, exercício físico, sauna, tomar sol. Aliás, eu já falei numa live sobre vitamina D e sol, a importância de você tomar sol. Não só de otimizar os níveis de vitamina D, como eu já falei da importância do estudo que mostrou a diferença entre 30 e 60 de vitamina D, mas porque quando os raios solares incidem sobre a nossa pele tem células receptoras específicas chamadas melanócitos. Esses melanócitos, quando em contato com os raios UVB do sol, vão produzir substâncias específicas que estimulam o óxido nítrico, que estimulam a questão do desejo sexual como um todo. Aliás, provavelmente, se não aconteceu com você, você conhece alguém que foi passar um final de semana na praia, uma semana de férias na praia, e durante aquela semana e na semana posterior, ambos comentaram um com o outro que foi como se fosse uma segunda lua de mel, uma terceira lua de mel. Justamente por isso, porque as pessoas vão para a praia, né, e vai ficar o dia inteiro no sol praticamente. Enfim, quando há esse contato com o sol, esse estímulo aos melanócitos, aumenta, né, não só a produção de testosterona e a regulação dos estrogênios na mulher também, mas substâncias específicas que estimulam o desejo sexual. E aí, obviamente, né, os casais e tudo mais, os cônjuges, os parceiros, se aproveitam dessa situação inconscientemente, né? A pessoa não sabe porque ela tá com mais desejo sexual. Ela só sabe que tá com mais desejo sexual e um vai satisfazer o outro e criar essa conexão entre um ao outro. Então é importante vocês entenderem como o sol é importante dentro disso. E aí, como eu já comentei aqui também, você tomar aí 20, 30 minutos de sol vai aumentar por volta de 20, 30% da sua testosterona. Então, como dito, tanto para o homem quanto para a mulher, isso é importantíssimo, né? É raro uma mulher ter excesso de testosterona, 90%, para ser bem conservador, se for fazer o exame vai ter deficiência de testosterona. Então, dentro disso, vocês vão perceber a diferença na vida de vocês, o quanto vocês vão, de fato, causar de impacto positivo a partir do momento que vocês colocarem tudo isso em prática, né? Primeiramente, não focar em testosterona, né? Muito mais importante você focar no SHBG. Quais são as medidas para reduzir isso? Perder peso,
suplementar magnésio, vitamina D, zinco se você for deficiente, que não é o caso de todo mundo. Na questão da dopamina, que às vezes até muito mais importante do que a testosterona, já que ela aumenta a sensibilidade dos receptores. Exercício físico, banho gelado, sauna, tomar sol, contato com a natureza, né? Você se conectar diretamente, andar descalço na grama, olhar para o céu, tomar sol, né? Como já dito. Enfim, qualquer forma de contato com a natureza vai estimular seus receptores de dopamina, vai regular essa questão dos neurotransmissores. E qual é a base das pessoas que têm algum problema de depressão, de ansiedade ou qualquer coisa dessas que emocionalmente acabam prejudicando o desejo sexual, a libido sexual, a relação entre os casais? Basicamente é isso. A pessoa tem aí um grau de excesso, né, de intoxicação crônica pelos bisfenóis, pelos metais tóxicos e assim por diante. Tem deficiência nutricional como nessa diferença absurda que houve da pessoa elevar sua vitamina D de 30 para 60 e o quanto isso impactou na testosterona, especialmente a livre. O magnésio que reduz aí de 20 a 30%, eu não lembro agora. O SHBG, quando se toma uma determinada dose, que obviamente eu não vou falar abertamente aqui, né, são questões a serem individualizadas. Mas enfim, dentro disso, é importante vocês entenderem que quando vocês dão aquilo que o corpo precisa e retira aquilo que está agredindo o corpo, você começa a causar esse ambiente perfeito, digamos assim. O seu corpo começa a se modular naturalmente dentro disso, começa a se regular perfeitamente, e aí é automático. Você não tem que, eu preciso melhorar minha libido, eu preciso melhorar meu desejo sexual, eu tô devendo para o meu parceiro, para minha parceira e assim por diante. Você não tem que se preocupar com isso. A sua preocupação deve ser, o que é que eu posso fazer melhor hoje, o que é que eu posso fazer melhor amanhã, na minha saúde, que vai me impactar diretamente no meu ambiente hormonal. Aí a pessoa vai dormir 2, 3 horas da manhã, acorda meio-dia e quer ter um eixo hormonal perfeito. É óbvio que isso não vai acontecer. Naturalmente, o ser humano é um ser ancestral, que na sua genética está impressa o ritmo circadiano. O ritmo circadiano impacta em mais de 98% do nosso DNA e, consequentemente, o eixo hormonal. E aí, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã é um dos picos que tem de testosterona, não à toa, é uma das maneiras que o homem pode saber se seu eixo hormonal está em dia. É uma das maneiras, não quer dizer se isso acontecer, você está bem hormonalmente falando. Mas uma das situações é se o homem acorda com ereção matinal. Se o homem não acorda assim, pelo menos, na pior das hipóteses, 3 vezes por semana, pode ir no médico e ou vai ter testosterona baixa, ou vai ter SHBG alto, ou vai ter estradiol alto, alguma questão vai estar desregulada no eixo hormonal. Enfim, dentro disso, se você não dorme de acordo com o ritmo circadiano, se você dorme com luz acesa, com barulho, com LED no seu quarto, tudo isso vai impactar em maior ou menor grau o seu eixo hormonal, porque no sono, como dito, é o maestro da nossa orquestra hormonal que vai de fato regular toda essa questão. E aí, beleza, na intoxicação de metais, para finalizar essa live, né, quando a pessoa está lá constantemente usando panela de alumínio, panela de teflon, tem até um filme sobre isso, né? Para quem quiser anotar e assistir e ver o quanto a indústria alimentícia, especialmente a Dupont, né, nesse caso, que adentrou, né, com as panelas de teflon e uma substância tóxica, com, enfim, inúmeros relatos. É basicamente um documentário, né? Não chega a ser um filme de verdade. O Preço da Verdade. Assistam esse filme e vocês vão ficar um pouco mais esclarecidos. Mas, claro, há muitas outras coisas a serem esclarecidas dentro disso. Mas esse é um filme aí para trazer reflexão e para deixar até de forma surpresa ou espantada, como queiram preferir, o quanto questões inofensivas no nosso dia, é só uma panela, né? Não solta nada. Mas aí você vai ver que no longo prazo acontece. Assim como eu já citei várias vezes, né? Um dos professores que eu considero, né, como um dos meus mentores nessa área da saúde, um dos maiores endocrinologistas do Brasil, ele já falou, né, em uma aula o seguinte: ele atende, né, inúmeras pessoas que vai lá com o pai, com a mãe, com Alzheimer, e aí o que acontece? Só existe um denominador comum. Dentre de todas as pessoas, centenas de pessoas que ele já diagnosticou com Alzheimer, tinha pessoa que comia saudável e tinha pessoa que comia só industrializado, só junk food. Tinha pessoa que fazia exercício e tinha pessoa que era sedentário. Tinha pessoa que fumava e pessoa que não fumava. Tinha pessoa que dormia certo, de acordo com o ritmo circadiano, e tinha pessoa que dormia de madrugada, por exemplo. Enfim, tudo dentro do que é bom e tudo dentro do que é ruim. Mas nenhum desses fatores que conhecidamente impactam de forma negativa no eixo hormonal, na saúde neurológica, foram um denominador comum. Qual foi o denominador comum de todas as pessoas diagnosticadas por ele com Alzheimer?
Uso desodorantes convencionais cheios de alumínio e de triclosan e panelas de alumínio ou de teflon. Então, para vocês verem como que isso impacta diretamente na nossa saúde, é só um pouquinho, né, de aqui, um pouquinho ali, depois de 20, 30, 50 anos, a pessoa tá lá com Alzheimer, com uma demência, com Parkinson, e não sabe por quê. Ah, mas eu comia saudável, já fiz de tudo. Será mesmo que você fez de tudo para sua saúde, para o seu eixo hormonal? Será que você já fez de tudo mesmo para o seu casamento? Ah, meu casamento está se desfazendo, né, nós não temos mais relações sexuais, não era mais como antes. Será que não é por causa de alguma questão específica de fato, ou porque nutricionalmente, fisiologicamente, bioquimicamente está faltando algo para o seu organismo ter o desejo natural, ter a potência natural, ter tudo natural para de fato tanto o homem quanto a mulher, de fato, se conectarem um com o outro. Então, se atentem a isso, reflitam sobre isso, e como tudo na nossa saúde, de forma direta ou indireta, em maior ou em menor grau, vai impactar nessa situação do eixo hormonal. E dentro disso, para vocês verem, porque as pessoas falam, é só um pouquinho que é liberado, é só um pouquinho de alumínio no desodorante, e aquele exemplo que eu sempre dou. Vai num campo de futebol e dá 5 voltas, né, na velocidade que você quiser, trotando, correndo mais rápido, não importa. Dê 5 voltas, no campo de futebol. Depois, né, você descansa, volta no outro dia, né, para não ter alguma variável aí de confusão dentro desse estudo e experiência pessoal consigo mesmo. Vai com uma caneleira de 1 kg nas 2 pernas e dá as mesmas 5 voltas, por exemplo, e você vai ver que você vai cansar mais. Ou seja, é 1 kg a mais. Não faz tanta diferença para você. Só que em 5 voltas faz. Por quê? É só um pouquinho, só que é um pouquinho de forma constante. A mesma coisa as panelas, as maquiagens convencionais, os desodorantes convencionais e assim por diante. Ah, Wesley, mas é caro trocar para um desodorante natural, vegano e não sei o quê. E como eu já falei algumas vezes, eu passei a economizar mais de R$ 30 trocando por um desodorante natural. Sabe o quê? Bicarbonato de sódio. Protege muito mais, não deixa odor, tudo certinho, sem nenhum tóxico, e passei a economizar mais de R$ 30. Tem leite de magnésia, tem receitas com óleo de coco no YouTube. Então, assim, é aquela questão, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E aí, claro, tem algumas opções de substituição que vão ser mais caras, como por exemplo o caso das panelas. Só que mais caro o quê? Pensando nesse próximo mês, pensando nesse próximo ano, ou pensando dentro de 50 anos, e o tanto de remédio que você vai evitar, o tanto de problemas, de risco de desenvolver problemas de saúde que você vai evitar, especialmente o Alzheimer nesse caso, e consequentemente impactando nessa situação do eixo hormonal. Eu conheço pessoas, né, que têm contato comigo, que já relataram que tinham alguma decadência, né, na relação sexual, né, com a esposa e tudo mais, e a partir do momento que passaram a otimizar esses nutrientes mencionados, que passaram a aplicar tudo isso mencionado, a pessoa ali em 2 meses, 3 meses, transformou, né, mudou da água para o vinho a sua saúde, a sua vida sexual com o parceiro, com a parceira. Então, enfim, se atentem a isso, mas basicamente é isso que eu gostaria de expor para vocês. Não vivam com estresse, com ansiedade, mantendo esse sistema simpático ativo, esse momento de luta ou fuga, porque você sabe que a discussão foi com o seu chefe lá no trabalho, mas seu cérebro reptiliano acha que seu chefe está aí na sua casa, está te perseguindo. Você vai ter esse cortisol alto por muito tempo, que vai impactar no seu desejo sexual. Mesma coisa a deficiência nutricional. Se você não tem os nutrientes otimizados nos níveis ótimos, da vitamina D, por exemplo, acima de 80. E como dito, esse estudo comparou de 30 a 60 e o aumento já foi de 20% de testosterona. Então, para vocês verem o quanto qualquer coisa nutricionalmente ou não, exercício é uma das principais ações para você otimizar a testosterona. De gratuita, com certeza a principal. Tem o jejum também, a sauna, né? Tomar sol seria um tipo de sauna, digamos assim. Mas enfim, gratuita, com certeza exercício é a principal para modular os seus hormônios, né? Seja no homem ou na mulher. Musculação, né, seria a principal atividade física. O sono, né, como dito, é o maestro da nossa orquestra hormonal. E a alimentação, óbvio, né? Quanto mais inflamada a pessoa for, ela vai aromatizar mais essa testosterona. O que é isso, Wesley? Você está falando grego? Não. Tanto no homem quanto na mulher, mais testosterona vai ser convertida em mais estradiol. O estradiol é ruim? Não, mas em excesso é. Qualquer coisa em excesso, até água, se você beber 5 litros de uma vez, você pode morrer por... Esqueci o nome específico, mas quando causa o desequilíbrio lá dos eletrolíticos. Então, basicamente é isso, galera. Não se inflamem através da alimentação, não mantenham suas deficiências nutricionais, otimizem especialmente esses 3 nutrientes, vitamina D, magnésio e zinco. Também, né, durmam bem, procuram dormir de acordo com o ritmo circadiano e assim por diante. Não vivam estressados, pratiquem meditação, pranayama, técnicas de respiração, tenham aos montes aí no YouTube.
E, enfim, se alguém tem alguma dúvida, pode comentar, eu estarei respondendo. Vou estar lendo os comentários aqui que tiveram mais pra cima. Alisson, minha insulina está 6,2, o que acha? Cara, está quase igual a minha. Ano passado eu medi depois de uma experiência pessoal minha, né? Comendo 4 meses industrializados, jacando, comendo só coisa errada, para ver como que eu estaria no pior quadro possível da minha saúde, para daí sim em diante eu começar a focar como estou até hoje, continuarei, e mostrar o meu antes e depois futuramente. A minha deu 6,1 ou 6,3, eu não lembro exatamente, praticamente igual a sua. E aí, o que acontece? Não é ruim, mas o ideal é abaixo de 3, entendeu? Jejum de 14 horas todo dia, excelente. Já dá um início de autofagia, um início de melhora da sensibilidade à insulina, da regulação do eixo hormonal, especialmente nesse assunto que estamos falando. Como dito, né? Acredito que depois do exercício, o jejum é uma das principais maneiras para modular o eixo hormonal, né? Não só aumentar a testosterona e GH, como é os principais hormônios que se aumentam no jejum, mas também reduzir o SHBG, que, como eu disse no começo da live, mais importante do que priorizar a testosterona é reduzir o SHBG, e o jejum é uma das ferramentas gratuitas mais importantes. A Júlia aqui disse maca peruana, também pode ser muito interessante, especialmente para as mulheres. Tem os homens também, né, mas tem alguns que não tem essa questão. Às vezes tem testosterona normal no exame, mas não tem efeito, né, porque está intoxicado. Exatamente o que a Júlia disse. É um ponto a ser levado em conta, né? A pessoa vai ver, se ela não mede marcadores inflamatórios, se ela não mede níveis de metais tóxicos, ela acha que ela tem um problema de eixo hormonal, aí vai para um profissional que talvez não peça esses exames, vai fazer reposição hormonal, vai fazer testosterona, como eu disse, e vai aumentar a vez de testosterona, vai aromatizar e converter em estrogênio, piorando a situação da pessoa, causando queda de cabelo e outros problemas. Então, enfim, tudo isso é importante para vocês terem em mente, né? Sempre priorizem, antes de qualquer modulação hormonal, de usar qualquer tipo de hormônio, vocês priorizar o estilo de vida. Faça 3 meses, 6 meses, e depois repita os exames. É impossível você não melhorar pelo menos aí a metade, né? Pelo menos uns 50%. E aí depois disso, se mesmo assim sua testosterona não está tão boa, se seus hormônios não estão tão bom, daí sim você procura um profissional para fazer a reposição hormonal adequada, alguém que realmente entenda milimetricamente sobre isso, sempre priorizando gel transdérmico, né? Porque por via oral pode dar problema hepático, entre outras questões. Na questão transdérmica, se for feita uma dose adequada, é com certeza disparada a melhor modulação hormonal, sem efeitos colaterais, assim por diante. Mas enfim, isso daí vocês verem com um endocrinologista, nutrólogo, alguém que realmente entenda desse assunto. Se ninguém tem mais alguma dúvida, eu estarei encerrando, né, esse assunto. Acredito que foi bem abrangente, bem completo, e que só vai viver com um problema de relação sexual, seja um homem ou seja mulher, na sua vida sexual com o parceiro, com a parceira, se não aplicar tudo isso que foi mencionado. Se aplicar, é fato que vai melhorar. Aí, obviamente, né, vocês não tem que ter tudo isso que eu falei aqui como um medicamento. Você vai tomar hoje, você vai fazer um hábito hoje, e amanhã você vai estar lá com seu parceiro, com a sua parceira, tendo um feliz para sempre, digamos assim. É óbvio que não. Tudo isso aqui é construído. Assim como você desconstruiu a sua saúde, como você construiu esse ambiente hormonal desequilibrado que está prejudicando a sua vida sexual, você vai ter que construir novamente um ambiente saudável, um ambiente sinérgico, um ambiente perfeito. E para isso não é do dia para a noite. Claramente, em uma semana talvez você já sinta melhoras, mas tenha a mentalidade de 2 semanas, 1 mês em diante, né? Para de fato ver, isso daqui está funcionando, isso daqui não, isso daqui funciona mais, isso daqui não funciona tanto para a minha individualidade. Então, enfim, nunca peguem algo natural, uma medida natural e queiram aplicar em vocês como alguma terapia medicamentosa que vai ter efeito ali logo, no curto prazo. Nunca tenham essa mentalidade, senão não vai acontecer, vocês vão se frustrar, vão continuar no caminho da doença, sem mudar o estilo de vida de vocês, e vão acreditar que ter saúde, que ter uma vida sexual ativa, boa, enfim, tudo perfeito, não é para vocês. Não é bem assim, é apenas reajustar a mentalidade sobre isso. Vitamina D em 24, médica diz que está boa e se recusou a suplementar. Ô, Malu, eu não sei se é coincidência ou não, mas isso foi justamente o que aconteceu com a minha mãe. A vitamina D justamente 24, 24,2 para não dizer que foi igual. E o médico disse que estava ótimo. Sim, pela medicina convencional, ótimo para não ter raquitismo. Agora a questão é, você quer só prevenir raquitismo ou você quer ter imunidade top, prevenção de doenças cardíacas top, ambiente hormonal, sexual top, saúde neurológica top? Então a questão é, você quer ter um ponto top ou todos? Infelizmente esse todos não é estudado pela medicina convencional, né? Sempre se atrelam um nutriente a
a uma questão específica. Vitamina D é raquitismo, vitamina A é cegueira noturna, vitamina B12 é depressão, e eles só consideram ruim quando está abaixo dos valores de referência, para esses critérios de avaliação. Agora, se você quer avaliar todos, inclusive tem estudos mostrando que quando se tem abaixo de 40, não, de 40 a 60, eu não lembro exatamente, há redução de 40%, aumento, né, de 40% no risco cardíaco dessas pessoas. Então, quando você pula aí, vamos supor, de 40 para 60, né, ou de 20 como você tá, você reduz aí em média 40% de ter um infarto, de ter um AVC, de ter um derrame ou qualquer coisa do tipo. Então, procure suplementar. As farmácias são seguras para suplementar? Depende de quais são. O Adero, o Sanidi pode ser. A questão é a frequência, a quantidade por dia que você vai tomar e tudo mais, que depende da individualidade. Beleza? Mais 10 mil aí por dia por uns 3 meses de olho fechado, né? É uma dose padrão aí pelos maiores especialistas. Isso daqui não é prescrição, né? Isso daí é preconizado pelos maiores estudos científicos. E aí dentro disso você pode fazer com total segurança, repita o exame. Se já tiver entre 80 e 100, só reduzir a dose pela metade. Ou pular dias, sei lá, você toma de segunda a segunda, aí passou de 80, você vai pular o sábado e domingo, a sexta, o sábado e domingo, enfim, achar o seu nível que mantenha entre 80 e 100, que é o nível ótimo, beleza? Mas é isso aí, galera. Se ninguém tem mais alguma dúvida, acredito que foi bem completo. Boa noite para vocês. Agradeço a presença de todos vocês aí numa terça-feira, ouvindo sobre testosterona, sobre hormônios, sobre como você pode impactar de forma positiva a vida sexual, tanto para si, quanto para o seu parceiro, para a sua parceira e, obviamente, viverem melhor, né? Porque, como dito no começo da live, a vida sexual é uma maneira de se conectar com o seu cônjuge. Então, dentro disso, eu vou deixar a live salva. Compartilhe com as pessoas que você ama, seja seu esposo, sua esposa, seu parceiro, sua parceira, seu cônjuge, seu primo, seu tio, sobrinho, se você sabe, se já relatou aí alguma questão. Enfim, compartilhe, né, nos stories, no grupo do WhatsApp, dar uma de João sem braço, porque com certeza alguém vai se beneficiar, né, dessas informações a partir do momento que se colocar em prática. Talvez até te agradeça aí, que através de uma live como essa, implementou e mudou, né? Talvez um casamento, né? Como eu já vi, né? Não aconteceu diretamente comigo, mas eu já vi. A pessoa colocou tudo isso aqui que eu falei, mas obviamente estudando com outras pessoas que eu ainda não compartilhava esse tipo de conteúdo. Casamento que estava indo de água abaixo, que o principal foco que faltava era a conexão de um com o outro. E a partir do momento que ambos se propuseram a fazer isso, a aplicar isso e a otimizar nessa vida sexual, a se colocar tudo isso, enfim, melhoraram tudo, se conectaram um com o outro, não só de forma física, né? Mas de forma emocional e todos os demais fatores. Mas é isso aí, galera. Agradeço a toda a presença de todos vocês. Compartilhem, deixem o coraçãozinho, comentem nos comentários se por acaso ter ficado alguma dúvida, se for ouvido desde o começo, surgiu alguma coisa, estarei à disposição, ok? Boa noite e até a próxima live. Falou, fiquem com Deus.